raça de víboras. Essas foram as palavras de João Batista para os fariseus. E quem eram eles? Os religiosos, aqueles que se diziam temer ao Criador, contudo, eram pessoas não transformadas na alma, que é no coração, que precisavam do verdadeiro arrependimento. E quem não se arrepende de verdade, vive de quê? De remorso, vive culpado, vive cheio de vergonha, vive com inveja, vive com tristeza, vive oprimido também. São muitas nuances nessas emoções. Por isso que o verdadeiro arrependimento e o perdão primeiro a nós mesmos, é tão libertador. Nos livra de toda a opressão, de toda doença da alma, do corpo e também nos conecta mais com Deus. Eu vou tentar aqui em poucos minutos te dar um breve testemunho de uma palestra que eu fui fazer tempos atrás. Sempre oro antes de todas, jejuo e peço direção ao Espírito Santo, assim como nos meus atendimentos em cada um deles. E aí o que aconteceu? Deus me deu uma palavra, que naquele lugar onde havia só pessoas cristãs, somente, que existiam muitos fariseus, que era uma raça de víbora que estaria ali. E aquilo começou a confundir o meu coração. E eu pensei, Senhor, então será que vale a pena eu ir para esse lugar? Falar sobre o meu testemunho, sobre as minhas superações, falar sobre a verdade, sobre abusos, sobre transtornos de personalidade, sobre doenças mentais para esse povo. E no meio dessa raça de víboras, Deus me avisou que haviam pessoas ali planejando para sabotar a minha palestra. E no decorrer eu percebi alguns trâmites, como algumas tentativas, mas muitas frustradas. Entrei como num campo de batalha, entreguei a mensagem, falei o que tinha que falar e nós vimos o mover de Deus. Sei que muitos foram tocados, talvez nem todos ali. Alguns se manifestaram no final e até hoje eu tenho colhido frutos disso, de pessoas que foram libertas através do meu testemunho, através do conhecimento, através da verdade, através de conhecer a ciência. Eu não estou aqui e nem estive lá para agradar pessoas. Estou aqui para falar sobre o que Deus me chamou para falar. E por seguir firme, como em um campo de batalha, mas com muito amor, com muita longanimidade, com muita paciência, com destreza. Porque não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o auxílio dEle, é sobre a força dEle em mim, é sobre o que tem dEle em mim, é sobre a ação dEle em mim e em você aí. Você permite que Ele haja em você? Você tem sido autêntico? Ou como muitos têm buscado agradar os outros, esquecendo que quem nos supre é Deus? Nossa falta de coragem e de autenticidade para sustentar quem nós somos e aquilo que Deus quer que façamos, muitas pessoas deixam de ser curadas e libertas porque você talvez tenha medo de confrontar com amor. Mas e o confronto? E o limite? Quem você tem medo de perder? O que você tem medo de perder se você tem o Todo-Poderoso da sua vida? Qual verdade com V maiúsculo você tem deixado de dizer, com medo de perder coisas e pessoas? Qual parte da sua história, do seu testemunho você tem medo de dizer, com medo de perder pessoas, de ter vergonha, mal sabendo que está deixando de ajudar e de libertar e curar muitos por aí? Qual conhecimento prático ou acadêmico você tem e está deixando de transbordar, de ensinar, para facilitar a vida de outras pessoas ou talvez para curá-las e libertá-las também? Para tirá-las de fardos, jugo, peso, culpa? Para tirá-las da miséria, da escassez? Por fim, no meio daquela raça de víboras, por mais que seja uma maioria, tinha uma minoria ali talvez. Existiam pessoas sedentas, com o coração já preparado, pessoas que foram preparadas por Deus
com o dia marcado, com o tempo marcado para estar ali para ouvir. E para a honra e glória dele, até hoje, eu tenho colhido testemunhos dessas pessoas que têm me procurado para dar grandes testemunhos do que o meu testemunho gerou na vida delas, dos pesos que foram tirados, de pessoas que, inclusive, que se culpavam por ter se divorciado, de pessoas narcisistas, psicopatas, que são julgadas muitas vezes pelos religiosos, que já chegaram a ser chamados de Gretchen, porque passou pelo divórcio, casou de novo e tornou a divorciar, por conta de complexidade de lidar com pessoas perversas. E o que eu quero te dizer com isso? É que a palavra diz que para Deus uma alma vale mais do que o mundo. Mas em um mundo onde as pessoas querem, ser amadas, bajuladas, querem ter milhões de seguidores, para ela não basta um só, não basta só uma alma, Então, para Deus nós vamos trabalhar e muitas vezes nós vamos ir longe, viajar, gastar do nosso próprio dinheiro, nos produzir, entregar tudo que a gente sabe de graça muitas vezes, porque tem um tempo marcado, tem pessoas lá te esperando e tem almas te esperando e muitas delas estão aqui, nas redes sociais, por mais que te vejam e não se manifestem, ou você não se importa com a alma. Lembra aí, o nosso trabalho é pro Criador e não envolve as aparências. Mas eu te dou certeza, tá? Quando você começar a abrir a boca, o que vai vir de testemunho para encher seu coração de alegria, de felicidade, de contentamento, depois você me conta. Combinado?